Senhor amado, nós queremos te agradecer por esta noite de domingo, em que estamos na tua presença como igreja, Senhor, como parte da noiva de Cristo, para nos sentar aos teus pés e ouvir a tua voz. Depois de termos te adorado em espírito e em verdade, depois de termos olhado nos teus olhos, ter rasgado os nossos corações em amor e dependência diante de ti, depois de termos nos deixado totalmente rendidos a ti, Senhor, em adoração, em amor, mostrando que não somos nada sem ti, que estamos perdidos sem ti, que precisamos de ti até para respirar. Agora nós queremos nos sentar aos teus pés como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Nos sentar aos teus pés como os discípulos sentavam, como quando o Senhor veio aqui em carne humana e viveu aquele tempo entre os homens aqui. E o Senhor sentava-se nas montanhas, nas relvas, e a multidão se assentava para te ouvir. E quando o Senhor queria falar coisas mais profundas, o Senhor chamava à parte os seus discípulos e eles se sentavam aos teus pés para te ouvir. Nós queremos, como discípulos teus, como homens e mulheres que são apaixonados por ti, nós queremos ouvir a tua voz. Eu me incluo nisso, pastora Patrícia, da Igreja Jardim de Deus, cada irmão, cada irmã aqui se inclui nisso. E eu espero que você que esteja ouvindo, amado irmão, se une em nós em oração e se inclua nisso. Sente-se aos pés do Senhor, nós vamos ouvi-lo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28. É o último versículo do capítulo 44 do livro do profeta Isaías. E depois nós vamos ler o capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 7. Para situar, antes de nós lermos, nos situar aqui na palavra, o povo de Israel, ele, após ter sido várias vezes avisado, ele foi levado cativo à Babilônia. E o templo em Jerusalém foi destruído. E eles estavam vivendo longe de Jerusalém, vivendo com o coração desanimado, não tinham templo para buscar ao Senhor, estavam meio perdidos, aflitos. Deus, então, vendo como estava o coração deles, após tanto tempo de escravidão na Babilônia, Deus então resolve levantar um rei, rei Ciro. Um rei que aos olhos do povo de Deus era um rei ímpio. Na realidade era, porque ele não era rei de Jerusalém. Ele não era rei de Israel. E ele era um rei de uma nação ímpia. E se nós fôssemos pensar de maneira natural, puramente natural, nós concluiríamos que não havia nenhuma coerência humana, um rei de uma nação ímpia, acostumado a leis ímpias, a diretrizes ímpias, a normas ímpias, que não estavam de acordo com o coração de Deus, ser levantado pelo próprio Deus para fazer a vontade de Deus. Mas foi isso que Deus fez. Vamos ler? Isaías 44, 28. Que digo de Ciro? Deus está usando o profeta Isaías para falar sobre o rei Ciro, que eu acabei de falar.
Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Deus usou aqui o profeta Isaías para profetizar e declarar que Deus ali havia levantado o rei Ciro como um pastor nas mãos dele. E queria cumprir todo o desejo do coração do Deus Altíssimo. E que através desse rei, dito ímpio, rei Ciro, Jerusalém seria edificada e o templo seria fundado. Continuando a ler, Isaías 45, de 1 a 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, o rei Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos de outros reis e para abrir diante dele as portas que não mais se fecharão. Eu irei adiante do rei Ciro, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei, isto é, darei ao rei Ciro, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, rei Ciro. Está chamando o rei Ciro pelo nome. E te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, está falando para o rei Ciro. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. O rei Ciro, ele era rei da Pérsia e se tornou também rei da Babilônia. Um rei de nações ímpias. Ele foi despertado por Deus para quê? Para edificar a casa de Deus. Depois você abre lá em 2 Crônicas, eu não vou ler, mas no livro de 2 Crônicas 36, capítulo 36, versículo 22 a 23, depois você lê com calma, que o rei Ciro, ele foi despertado por Deus para edificar a casa de Deus. Por que isso? Perdoe-me. Porque o rei Ciro, ele aprendeu a reconhecer Deus como Deus. Deixa marcado em Isaías 44, se você puder marcar, Isaías 44 e 45. E vamos abrir lá em Esdras. Esdras 1, de 2 a 3. Esdras, capítulo 1, versículo 2 a 3. Olha o que diz.
Esdras, capítulo 1, versículo 2 a 3, diz assim. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar o quê? Uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui está mostrando que Ciro, o rei Ciro, apesar de ser um rei ímpio, ele tinha aprendido a estar sensível ao chamado de Deus. E eu pergunto aqui, quantos que se dizem líderes na casa de Deus e não estão tendo essa mesma sensibilidade que o rei Ciro demonstra aqui? Ele fala que o Senhor é o Deus dos céus. Lembre-se, o rei Ciro pertencia a nações idólatras, extremamente idólatras. E ele abre a boca para dizer: o Senhor Deus dos céus, aquele que fez os céus. Os reis de outras nações e até mesmo os seus subalternos do seu reinado iam dizer que ele havia enlouquecido. Como ele podia afrontar os outros deuses assim? Mas esse homem, esse rei Ciro, ele ficou tão sensível a Deus que ele reconheceu que Deus era o Deus dos céus. E que se ele estava reinando sobre outros reinos é porque Deus havia permitido. E que Deus tinha dado a ele um chamado, uma responsabilidade de edificar uma casa para Deus em Jerusalém. Qual é a sua responsabilidade hoje, liderança na casa de Deus? Edificar a casa de Deus. E quem é a casa de Deus? Os templos? Não. Vidas que Deus coloca para que você edifique Cristo na vida deles. Ele reconheceu Deus como Deus. Esse rei Ciro também reconheceu a casa de Deus como digna de ser restituída. Olha o que diz lá em Esdras, capítulo 5, de 12 a 15. Esdras 5, de 12 a 15. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano de reinado, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. E lhe disse: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. 2 reis, uma nação. O rei Nabucodonosor destruiu a casa de Deus e roubou todos os utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor morreu. O rei Ciro, reinando sobre a Babilônia,
no primeiro ano do seu reinado, decretou que a casa de Deus fosse reedificada e todos os utensílios fossem restituídos à casa de Deus. O rei Nabucodonosor reinava sobre Babilônia, o rei Ciro também. Qual era a diferença? Um não ouvia a voz de Deus. E o rei Ciro, mesmo reinando sobre um reinado ímpio, sobre uma nação ímpia, ele se dispôs a ouvir a voz de Deus. E quando nós nos deparamos com isso, nós coramos de vergonha. Porque um rei ímpio conseguiu ser mais sensível e a valorizar mais a casa de Deus do que muitos que se dizem líderes na casa de Deus. Então esse rei Ciro, ele foi levantado por homens? Não. Ele foi levantado pelo próprio Deus. Deus levantou o rei Ciro. Mas Deus levantou o rei Ciro com alguns propósitos que nós vamos ver aqui. Porque até então isso foi uma introdução. Agora nós vamos entrar de verdade no que Deus quer falar nesta noite. E quando você ouvir nesta noite os propósitos para que Deus levantou o rei Ciro, se inclua nisso. Seja você líder ou não na casa de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos nós fomos chamados para reinar com Cristo e sermos sacerdotes nas mãos do Deus vivo. Seja você pastor ou não, seja você evangelista ou não, seja você profeta ou não, seja você apóstolo ou não, seja você presbítero ou não, não importa. Deus te chamou para reinar, nem que seja dentro da sua casa, edificando Jesus Cristo no seu cônjuge e nos seus filhos, nos seus vizinhos, no seu quarteirão. Deus te chamou para reinar no seu trabalho. E reinar não é ficar por cima da carne seca, como diz o ditado popular. Reinar fala de fazer a vontade de Deus, submisso e rendido a Ele. Então vamos ver o primeiro propósito que Deus levantou o rei Ciro. Voltemos lá para Isaías. Vamos ler Isaías 44, 28, novamente. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Deus levantou o rei Ciro para ser como um pastor nas mãos de Deus e fazer toda, não uma parte, toda a vontade de Deus. Custe o que custasse. O rei Ciro podia receber represária por estar edificando novamente a casa que havia sido destruída pelos seus antepassados, por estar ajudando o povo de Deus, o quanto deveria escravizá-los mais ainda. Mas ele não se importou com isso. Custe o que custasse, ele ia fazer a vontade de Deus e se colocar como um pastor nas mãos de Deus, a fim de que a casa de Deus fosse edificada. Deus está levantando pastores como Ciro nesta geração, que custe o que custar, custe a perseguição que seja, o isolamento que seja, custe o que custar, vão dar as suas vidas para que a igreja, a noiva de Cristo, seja edificada. Segundo propósito que nós vamos ver aqui, que Deus levantou o rei Ciro, está em Isaías 45, 1.
diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face. Presta atenção. E para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O segundo propósito é que Deus levantou o rei Ciro para destronar a soberba dos reis. Descingir os lombos dos reis. Não há mais unção sobre esses reis soberbos. E para dizer a esses reis e essas nações soberbas que eles já não estavam mais debaixo da mão de Deus. E isso está tipificando o sistema religioso e a política corrompida. Porque tanto o sistema religioso como a política corrompida são marionetes nas mãos de espíritos malignos. Deixa marcado em Isaías, e vamos abrir em carta de 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, olha o que diz, versículo 4 a 5, 2 Coríntios 10, versículo 4 a 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Seja a nossa altivez ou de qualquer outro homem ou mulher, vai ser levada cativa. Porque o conhecimento de Deus vai sobrepujar toda soberba e toda altivez nesses dias. Abre lá em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Não importa se está dentro da casa de Deus, se é um religioso ou se está no mundo, toda soberba e toda altivez será abatida. E ainda em Isaías capítulo 2, versículo 17 até o 19, diz assim: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E que dia é esse? A volta de Jesus Cristo. Os ídolos serão de todo destruídos. E ídolos aqui não se referem só a imagens de escultura. Se refere a ídolos humanos e materiais. Todo aquele que se exalta para ser idolatrado será destruído. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra.
Fala de juízo. O juízo de Deus virá principalmente sobre toda a soberba e altivez. Por isso precisamos ter a mesma disposição do rei Ciro nesta geração. Com humildade, com dependência de Deus, sensível à voz de Deus, não se exaltando, não se achando o último biscoito do pacote, não se achando o bambambam, o melhor de todos, mas dependente de Deus, sermos usados para edificar a casa de Deus, pregar a verdade de Deus. E a verdade vai libertar aqueles que estão cativos e destronar os altivos e os soberbos. A terceira coisa, o terceiro propósito que nós vamos ver que Deus levantou o rei Ciro, é que ele levantou o rei Ciro para abrir portas em Deus e para que a vontade soberana de Deus se cumpra. Voltando lá para Isaías capítulo 45, ainda no versículo 1, no final dele fala: e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus vai levantar homens e mulheres nesta nação e em toda a terra, segundo o coração dele, que vão ser usados para abrir portas em Deus. E assim a vontade de Deus soberana vai se cumprir. Que portas, pastora? Que portas são essas? Vamos ver hoje à noite algumas portas que Deus está começando a escancarar em meio à sua igreja para restauração e edificação. Portas de um louvor genuíno a Deus. Abre lá em Isaías 60, 12. Isaías, capítulo 60, versículo 12, olha o que diz. Eu bati errado, não é 12, é Isaías 60, 18. Eu, na hora de digitar, em vez de digitar o número 8, digitei o 2. Isaías 60, 18 diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Está falando da casa do Senhor. De desolação ou ruínas nos teus limites. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Mas não esse louvor de estrelismo que nós estamos vendo. Não esse louvor onde as pessoas estão idolatrando os cantores e as cantoras evangélicas. Mas é um louvor que sobe como uma fumaça diante do Senhor. Um louvor de um povo humilde que se prostra diante de Deus e reconhece a grandeza de Deus. Que não louva para aparecer, mas louva porque é apaixonado pelo Senhor. Outra porta que o Senhor está restaurando é a porta da ministração de uma palavra genuína de Deus e de uma adoração verdadeira a Ele. Abre em Jeremias 7, Jeremias capítulo 7, versículo 2. Jeremias 7, versículo 2 diz assim: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Não existe ministração de palavra sem adoração, não existe adoração sem palavra de Deus. Elas andam juntas. Porque você só é um adorador que adora em espírito e verdade se você mergulha na palavra de Deus. Se você se enche da palavra de Deus e a vive em sua vida. Porque a adoração não são só canções bonitas.
Adoração é obediência e viver a palavra de Deus porque o ama profundamente. E essa porta de ministração de uma palavra genuína, edificando vidas, junto a uma adoração que adora em espírito e em verdade, estão sendo abertas. Aleluia! Glória a Deus. Outra porta que o Senhor está abrindo na igreja dele para restaurar a sua casa é a porta de uma esperança que traz firmeza. Não uma esperança que as suas vontades sejam feitas. Não a esperança que as suas aquisições venham. Mas uma esperança que vem do Senhor e que te firma na presença dele. Abre em Oséias 2:15. Oséias capítulo 2, versículo 15 diz: E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Está falando da casa de Deus. Que ele dará a ela o vale de Acor como porta de esperança. Vale de Acor fala de vale de deserto, vale de aflição, vale de problemas, de tribulação. E no meio desse vale, ele vai dar porta de esperança. É um povo que vai aprender a ter esperança no meio do vale. É um povo que vai aprender a ter esperança no meio das lutas e vai aprender a ter firmeza, firmeza de perseverar na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus. Mesmo em meio aos desertos, Oséias 2, 14 e 15 nós lemos. Vamos ler o 15. Nós lemos o 15, vamos ler o 14. Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei, está falando da casa do Senhor, e a levarei para onde? Para o deserto, e ali falarei ao seu coração. Deus está atraindo a sua igreja para o meio do deserto. Saiam do meio da pompa e circunstância. Saiam do meio dessa corrida pela riqueza. Venham para o deserto, porque é ali que eu me manifesto. É ali que eu falo ao teu coração. Qual foi o primeiro passeio turístico de Jesus? Flórida. Deserto. Acabou de ser batizado nas águas, foi para o deserto. E eu pergunto, passar pelo deserto é sinônimo de derrota ou de fortalecimento para prevalecer? Mas não é isso que tem sido pregado por aí. Irmão, estou no deserto. Oh, irmão, vocês devem estar em pecado. Oh, irmão, você não tem fé. Enquanto você deveria falar, irmão, você está no deserto, aproveita, porque esse é o momento que Deus vai falar com você. Aproveita, porque esse é o momento que você vai crescer e conhecer profundamente a Deus. Outra porta que Deus está abrindo na casa de Deus para restaurá-la, para edificá-la, é a porta de santidade em Deus e compromisso com o coração de Deus, que nos leva então a entrar na porta estreita. Eu não vou ler, todo mundo já conhece de cor Mateus 7, 13 a 14, sobre a porta estreita. Eu jamais vou me esquecer de um pregador que falou que a porta não sofreu obra, ela continua estreita. Então, você vai desejar ser santo como Deus é santo e ter compromisso com o coração de Deus, porque você quer passar pela porta estreita com o coração firme e perseverante.
Em João 10:9, eu também não vou ler, todo mundo sabe, Jesus é a porta. Ele mesmo falou, eu sou a porta. A porta não é o seu pastor, meu querido. Ame o seu pastor, respeite o seu pastor. Converse com ele, seja amigo ou amiga dele, mas não o idolatre. Ele nunca vai ser a sua porta. A porta não é o seu emprego, a porta não é a sua posição social, a porta não são os seus bens materiais, nem a sua formosura aparente, a porta não é o bacharelado em teologia, o quanto você conhece a letra da Bíblia, nada disso é a porta. A porta é Jesus. A porta é conhecer e viver como Jesus. E o Senhor está nos chamando que sejamos porteiros em Deus. Porteiro o quê, pastor? Eu já fui elevado de cargo, eu já fiquei muito na porta, agora eu sou pastor. Eu li uma frase da pastora Helena Tanuri, que eu gosto muito, admiro as frases dela. Quem é meu amigo no Facebook já deve ter percebido que eu compartilho muito. E ela estava falando, eu não sei muito bem, mas é nesse sentido. Que o líder deve saber usar tanto o microfone como a vassoura. E que o líder de louvor deve saber usar tanto o instrumento musical como o balde. Porque para Deus é a mesma coisa. Tanta importância quanto. O líder que um dia pegou na vassoura e que agora está com o microfone, não pego mais em vassoura. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é digno de ser um líder na casa de Deus. Um líder não tem que buscar tapete vermelho. Tem que buscar o sangue de Jesus. É a mesma cor, mas não é a mesma coisa. Outra coisa que nós vamos ver aqui, que Deus levantou o rei Ciro para ser instrumento nas mãos dele, a fim de restaurar e edificar a casa de Deus. Como? Endireitando os caminhos tortos, libertando da escravidão do pecado, da mornidão e da religiosidade os que estão cativos. Vamos ler lá em Isaías 45:2. Volta lá para Isaías 45:2, diz assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Quando Deus falou para o rei Ciro, eu vou te usar para edificar, levantar de novo a minha casa. Como? Eu vou te usar eu vou endireitar os caminhos tortuosos. E eu vou quebrar as portas de bronze e despedaçar as trancas de ferro. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele vai mostrar o caminho da verdade e libertar o seu povo da escravidão do pecado, da mornidão e da religiosidade. Deixa marcado Isaías, vamos abrir em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas 7. Capítulo 7, versículo 14 a 16. Olha o que diz. Todo mundo conhece, mas vamos pensar nisso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro tem que ser um povo que se chama pelo nome de Deus. Meu nome é Patrícia,
mas eu tenho o sobrenome Moura no final. Por quê? Quando as pessoas leem Moura no meu nome, sabe que eu tenho uma aliança de compromisso com meu marido, que também tem Moura. O povo que se chama pelo nome de Deus é porque tem um compromisso com o próprio Deus. E esse povo fala aqui: se humilhar e orar. Por que humilhar vem antes de orar? Porque tem muita oração soberba. E a única oração que sobe diante de Deus é a oração que vem da humildade, de um coração humilde. E me buscar e se converter dos seus maus caminhos, está falando do povo, não está falando do ímpio, não. Significa que há muita gente dentro da casa de Deus que precisa se converter dos seus maus caminhos, está andando por caminhos tortuosos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra está cheia de caminhos tortuosos e precisa ser sarada. O povo de Deus precisa ser liberto. Talvez ele não esteja adulterando, ele não esteja roubando, mas ele está morno e apático à vontade de Deus. E isso também é pecado. Continua: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus vai ouvir o clamor da igreja que Ele está levantando em toda a terra, que vai ser humilde, que vai deixar que os caminhos tortuosos sejam endireitados e que vai ser liberta da religiosidade. Então os olhos do Senhor vão se voltar para essa igreja e vão ouvir o seu clamor. Porque escolhi e santifiquei esta casa. Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela então estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa é a noiva. É a noiva que o Senhor está escolhendo em toda a terra e santificando. É a noiva que vai ter o nome dele gravado em seus corações. Que vai ter os olhos do Senhor fixos sobre ela e vai estar com os seus olhos fixos no Senhor. Porque se amam. Então o Senhor vai compartilhar o coração todos os dias com essa noiva. Entende? Precisamos ter essa disposição, pela força do sangue de Jesus, de ser um instrumento para restaurar a casa do Senhor. Líderes, despertem. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Outra coisa que nós vemos aqui, que o Senhor levantou o rei Ciro, para que ele mesmo revelasse o seu profundo, revelasse as suas riquezas e o seu genuíno ensino, sua intimidade, e o seu despertar, e que então Ciro viesse a conhecer o Deus vivo. Deus não só levantou o rei Ciro. Olha aqui em Isaías 45:3. Volta lá para Isaías 45:3. Diz assim:
Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Lembra, o rei Ciro não conhecia Deus. Apesar de ele estar sensível a Deus, do que ele deveria fazer em Deus, ele ainda não conhecia um Deus pessoal, o Deus na sua vida. Porque Deus não está nos chamando para sermos robôs só para fazer a vontade dele. Ele quer sim que você faça a vontade dele, mas ele quer muito mais que você tenha um relacionamento pessoal com ele, ao ponto de conhecer o coração dele. E só mesmo conhecendo o coração de Deus para entender que quando ele fala de riquezas, não é essa riqueza que a igreja está buscando. Só mesmo conhecendo o coração de Deus para entender que as riquezas são riquezas insondáveis nas regiões celestiais. Que riquezas são essas, pastor? É uma paz que excede todo entendimento, que não está atrelada nem depende de circunstâncias. É um amor generoso que não tem egoísmo, que quer abençoar as vidas e compartilhar com os que eles estão ao seu redor. É uma alegria sobrenatural que consegue ver beleza num pássaro voando, numa flor se abrindo, ainda que você não tenha um Mercedes-Benz na sua garagem. Isso são riquezas insondáveis. E só conhecendo o coração de Deus para experimentar isso. Deus quer se revelar profundamente a cada um de nós. Todos os dias, quando você acorda, o Senhor fica ali ao pé da sua cama dizendo: é hoje. Hoje Ele vai me buscar. Hoje ela vai me buscar. Hoje ela vai sentar, ele vai sentar, vai abrir a Bíblia, vai ler e eu vou poder me revelar. Imagina a frustração do coração do Senhor quando passa um dia e chega o final do dia e você nem abriu a Bíblia. E Ele fala: não foi hoje. Deus, Ele se revela aos que o desejam de todo o coração, aos que desejam a sua intimidade. Ele revela os tesouros do seu coração, tesouros da sua sabedoria. Abre lá em Provérbios 2, de 1 a 7. Deixa marcado Isaías, abre lá em Provérbios 2, de 1 a 7. Olha o que diz. Oh Deus, revela-nos o teu coração. Oh Senhor, nada é melhor que o teu coração, Senhor. Tudo vai passar, nós queremos o teu coração, Senhor. Nós gememos pelo teu coração. O que tem no tesouro de Deus? Que riquezas são essas? Tesouros da sabedoria de Deus. Provérbios 2, de 1 a 7, olha o que diz. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a minha sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares pela minha inteligência e por entendimento levantares a tua voz, se buscares a sabedoria que vem de mim, como mais do que se busca a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá da sua sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. Ele é escudo, essa sabedoria é escudo para os que caminham na sinceridade. Entendeu? O que é tesouro? Outro tesouro é o tesouro da unção de Deus. Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20, olha o que diz. Provérbios 21, 20.
Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Quantos têm desperdiçado a unção de Deus para nada? Recebe a unção de Deus para ficar pedindo coisas mesquinhas. A unção de Deus é algo desejável. A unção de Deus que despedaça todo jugo. A unção de Deus que nos leva a andar segundo o seu coração. Outro tesouro, outra riqueza de Deus são os tesouros do temor de Deus e da sua salvação. Vai lá para Isaías 33. Isaías 33, de 5 a 6, olha o que diz. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, e encheu a Sião. Sião fala da casa de Deus, de direito e de justiça. Justiça de quê? Justiça de Deus através de Jesus. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. O temor do Senhor será o seu tesouro. Outro tesouro que nós vemos aqui é o tesouro de ser parte do tesouro de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. Abre lá em Malaquias 3, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. Todo mundo, quando fala de Malaquias, só lembra de dízimo. Malaquias 3, mas tem muito mais. Malaquias 3, de 15 a 18, olha o que diz. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Quem nunca falou isso? Quem nunca chegou para Deus? Ah, fulano faz e acontece, está lá, está tudo bem com ele. Tem saúde, prospera. Quem nunca falou isso para Deus? Quem? Versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, para quem? Para Deus, particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe qual é o maior tesouro? É fazer parte do tesouro. É ser parte do tesouro particular de Deus. E saber que quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, nós vamos ser poupados como um pai poupa o seu filho que o serve. Então ali veremos a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serviu a Deus e aquele que não serviu. Isso continua sendo um tesouro. A Bíblia não envelheceu. Outro tesouro é que esse tesouro está em vaso de barro. Você é um tesouro, mas você é um vaso de barro. Não pense que agora, eu sou um tesouro particular de Deus. Ui, glórias a mim. Não, você é um tesouro particular para Deus em vaso de barro. Em vaso de barro. 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios 4:7. Olha o que diz. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meu Deus, estão esquecendo isso. Como eu prego bem, amado, a excelência de Deus não é sua.
Ah, eu conheço muita Bíblia, sou formada em teologia. Amado, a excelência não é sua, é de Deus. Não podemos nos vangloriar, somos apenas vasos de barro. Tesouros particular para Deus, mas vasos de barro, porque a glória é de Deus. E por último, hoje, Deus levantou o rei Ciro para mostrar que um coração rendido diante de Deus é muito mais que um conhecimento religioso de Deus. Abre lá em Isaías 45, de 4 a 5. Isaías 45, de 4 a 5. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu chamei a Ciro pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, Ciro, ainda que não me conheces. Ciro ainda não conhecia a Deus, não tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas o coração dele se rendeu a Deus e bastou isso para que Deus o levantasse. Bastou isso para que Deus os cingisse. Deus não está buscando pompa e circunstância. Deus está buscando um coração rendido e ensinável em humildade e que vive para glorificar a Deus. Tenhamos um coração totalmente rendido a Deus. Deus é soberano para fazer-se cumprir a sua vontade através de quem Ele quer levantar. Se Deus lhe aprove a levantar o rei Ciro, mesmo sendo um rei de nação ímpia, Deus usou o rei Ciro. Quem é você para questionar quem Deus quer usar? Deus levanta, Deus usa. É Deus que levanta, é Deus quem usa. Amém? Deus continue falando do seu coração. Eu termino aqui. Deus te abençoe, amado irmão e amada irmã. Em nome de Jesus. Amém.